Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando nesta aula 8 sobre o que é acesso à informação que você ouve falar a todo momento aí na mídia, o que é na íntegra locomoção territorial e mais a diferença entre reuniões e associações. Nós vamos estar tratando hoje nesta aula aqui. Antes eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, deem o seu like, positivo ou negativo, e nos comentários vocês podem estar postando as suas dúvidas. Nós vamos esclarecer na medida do possível, de forma sucinta, e nos vídeos de forma mais abrangente, e também quando nós fizermos alguma sessão ao vivo de aula, para nós estarmos esclarecendo perguntas dentro do contexto da aula. Aqui embaixo, tudo que vai ser falado hoje nessa aula está aqui para você copiar, colar e ir montando a sua apostila, tá ok? Nós vamos estar falando hoje sobre o inciso 14º do artigo 5º da Constituição Federal, que nós estamos tratando do artigo 5º, ele é vasto. O inciso 14º diz o seguinte: é assegurado a todos o acesso à informação e o resguardo e sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Vocês notem que aqui nós estamos tratando do direito de informar e de ser informado. Importante ressaltar que o referido inciso, ele traz a possibilidade de se resguardar o sigilo da fonte. Esse sigilo diz respeito àquela pessoa que prestou as informações. Esse é o sigilo da fonte. Todavia, esse sigilo, ele não possui uma conotação absoluta. Haja visto que há a possibilidade de revelação da fonte informadora em alguns casos que estão expressos em lei. Tá ok? O inciso 15º, ele diz: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. O território nacional. Notem vocês que o inciso em questão, ele prega o direito de locomoção. Esse direito abrange o fato de entrar, permanecer, transitar e sair do nosso país. Quando o título constitucional, como é o caso, ele explicita que qualquer pessoa está abrangida pelo direito de locomoção, nós chegamos à conclusão que não há diferenciação entre brasileiros natos e brasileiros que se naturalizaram, bem como nenhuma questão atinente aos estrangeiros. Dessa forma, como é possível perceber, a locomoção é nesse patamar que é tratado, ou seja, ela é livre em tempo de paz. Porém, tal direito, ele também é relativo, como tudo, podendo ser restringido em casos excepcionais
e expressamente dispostos na Constituição Federal. Como, por exemplo, o que eu vos tenho falado, o estado de sítio e o estado de defesa, que em aula oportuna nós vamos estar explicando para vocês do que se trata isso daí. Vamos falar agora sobre reuniões e associação. O conceito de associação, vocês sabem que é uma reunião de pessoas que se propõem a um determinado fim. Mas há uma diferença específica entre reunião e associação. O inciso 16º do artigo 5º, ele diz o seguinte: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo no caso exigido um prévio aviso à autoridade competente. Então vejam bem, não é um pedido de autorização, não é nada disso, é para evitar que no mesmo local, por exemplo, local requisitado, como a Avenida Paulista em São Paulo, um grupo apareça para fazer algum tipo de reunião ou manifestação e o outro já esteja lá no local. Não só por isso, para resguardar os direitos de cada um, mas porque também as reuniões elas podem ser conflitantes. Os grupos serem contrários uns aos outros. Então, esse inciso ele garante o direito da reunião. A reunião que eu falei para vocês no início da associação, ela tem uma grande característica que diferencia da associação. Porque a reunião, o que caracteriza ela é exatamente a descontinuidade. Ou seja, pessoas se reúnem para determinado assunto e, findo a discussão desse assunto, a reunião está encerrada. Então vocês vejam que há uma diferença para a associação, porque enquanto a reunião tem por característica a não continuidade, certo? É um assunto que se reúne e se resolve ali. A associação ela tem um caráter mais permanente, de pessoas que se reúnem para um determinado fim. Eu já falei para vocês os estatutos de clubes, de igrejas, todos eles são estatutos de associação. Então a característica da associação é algo mais efetivo, algo duradouro, pelo menos o tempo enquanto dure a associação, já que ela pode ser constituída por determinado tempo, se findando tão logo tenha atingido o objetivo, ou ela pode ter um caráter permanente. De forma similar, o direito de locomoção, estando de uma certa forma também relativo o direito de locomoção, ele pode ser restringido em casos que tais: o estado de defesa, estando o país sobre o estado de exceção, que é um estado de defesa, ou um estado de sítio. As associações em gerais, elas têm características que envolvem diversos segmentos, como associações de amigos de bairros, clubes, igrejas. Todos, para o Código Civil Brasileiro, são caracterizados como associações.
Fundações é uma outra coisa que nós vamos também falar oportunamente. O inciso 17º ele diz: é plena a liberdade de associação para fins lícitos. Preste atenção. Vedada a de caráter paramilitar. Então veja bem, esse inciso da Constituição, ele garante a liberdade de se criar uma associação, independente de autorização governamental. É importante salientar que a associação deve ter fins lícitos. E o que é fins lícitos? Aquilo que não é proibido por lei ou que atente contra a moral e os bons costumes. Ok? E não ter caráter paramilitar. O que é caráter militar? É criar algo semelhante ao que imite as Forças Armadas, as Forças Policiais, Guardas Civis e assim por diante. Vocês notem que esse inciso, ele traz uma vedação que consiste no fato da proibição da criação de associações de caráter militar. Isso é enfático no caso desse tipo de criação. Ou seja, aquelas que, como eu disse, procuram se estruturar de uma maneira análoga às Forças Armadas ou policiais. No inciso 18º ele diz: a criação de associações e na forma da lei a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Notem que neste inciso está presente o desdobramento da liberdade de associação, onde a criação de associações ou cooperativas, elas independem de autorização. Isso já ficou bastante claro. É importante salientar que o Constituinte também trouxe no bojo desse inciso uma vedação no que diz respeito à interferência estatal no funcionamento de tais órgãos. O Constituinte vedou a possibilidade de interferência estatal no funcionamento das associações e cooperativas, obedecendo ao princípio de toda associação, a liberdade que você tem de se organizar em associações, com as vedações que já foram especificadas, salvo as de caráter militar, ou que tenham fins não lícitos e até contrários à moral e os bons costumes. No inciso 19º ele diz: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Notem que o texto constitucional ele é expresso quanto à questão referente à dissolução e suspensão das atividades. Nesse inciso, nós estamos diante de duas situações bem claras. Quando a questão for referente à suspensão de atividades da associação, a mesma somente se concretizará através de uma decisão judicial, quer dizer, pode ser iminente. Quando nós estivermos diante
de uma situação em que a associação precisa ser dissolvida, precisa encerrar a sua atividade, aí já há a exigência de que haja uma decisão judicial transitada em julgado. Percebem a diferença? Enquanto no caso da suspensão, o juiz local ele pode simplesmente dissolver a associação. No caso de ser uma dissolução, ou seja, ser cessada a atividade da associação, se exige o trânsito em julgado. Ou seja, o juiz local decidiu e tem-se que passar por uma segunda instância, ou seja, a associação dissolvida ela tem o direito de recorrer e depois, se nesse recurso for consumado, for reafirmada a decisão do juiz de primeiro grau, então a associação vem a ser dissolvida. Tá ok? Vamos ao próximo inciso, que foi esse que nós comentamos, foi o 19º. Então nós vamos agora para o 20º. Ficou bem caracterizado, bem explicado para vocês esse fato, porque esse fato são coisas que caem em concurso. Na dissolução compulsória da associação, será necessária, ou na suspensão, em ambas serão necessárias uma decisão judicial. Agora, quando se tratar de dissolução, ou seja, por um fim aquele tipo de associação, exige-se o trânsito em julgado, ou seja, que a associação prejudicada tenha tido a oportunidade de recorrer e, em segunda instância, ser confirmado a dissolução. Só nesse caso. E no caso da suspensão, basta uma decisão de primeiro grau, ou seja, do juiz que primeiro tem contato com o fato. Vamos lá para o inciso 20. Ele diz: ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Esse inciso, ele se auto-explica, né? Não há nem o que comentar. Há algumas religiões, como por exemplo a seita Testemunhas de Jeová, que a pessoa não assina nenhum pedido de associação e, obviamente, quando a pessoa não interessa mais a eles, eles promovem a desassociação da pessoa. Então, veja bem, como que alguém pode ser desassociado de algo que ele não se associou? Isso é uma questão que pode ser discutido aí também. E se a pessoa não se submete aos ditames da religião, cujo principal nessa seita que eu vos falei é não contestar a direção, ou seja, a direção da seita Testemunhas de Jeová falou uma determinada coisa, não podem ser contestados. O assunto está encerrado. No inciso 21 do artigo 5º diz: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, elas têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Aqui cabe a nós ressaltar que, de acordo com a legislação processual civil, ninguém pode alegar um direito
alheio em nome próprio. Ou seja, o próprio titular do direito é que pode buscar a sua efetivação. Isso é a regra, tá? No Código Civil. No entanto, nesse inciso, nós nos deparamos diante de uma exceção a essa regra. Ou seja, a existência de legitimidade extraordinária na defesa dos interesses dos filiados, desde que expressamente esteja previsto no Estatuto da Associação, certo? Das entidades associativas. Aí, então, elas passam a ter legitimidade para representar esses filiados judicial ou extrajudicialmente, mas em alguns casos apenas, tá? E tem que estar previsto no Estatuto da Associação que aquela pessoa que venha se associar àquele ente, ela concede tal poder de ser representada judicial e extrajudicialmente. Quando nós falamos em legitimidade na defesa judicial, nós estamos nos referindo à tutela dos interesses do Poder Judiciário, tá? Porém, nós falamos também de tutela extrajudicial, não foi isso? Quer dizer, ela pode ser realizada administrativamente. Tem situações que se resolvem com apenas requerimentos e instâncias que não são judiciais, administrativas, setores das prefeituras, do Estado, enfim, há uma série de coisas. E até perante uma empresa particular qualquer. Então, isso é realizado administrativamente. Vale esclarecer ainda que a representação ela não é uma substituição processual, tá ok? A substituição processual não se concretiza através de uma representação. A representação é aquela coisa feita para um determinado ato e para um determinado fim, então logo ele se realize, logo cessa o seu efeito. Tá bom? Bom, nós vamos encerrando por aqui esse tópico e vamos voltar na aula 9 e estaremos falando sobre o direito de propriedade em geral e a sua função social, a empenhorabilidade e outras coisas. Se inscrevam no canal, deem o seu like positivo ou negativo para que nós possamos melhorar, tá bom? Eu tenho explicado já no vídeo inicial que eu dou uma aula de uma outra forma. Eu não pretendo que as pessoas anotem o que eu estou falando, já vai estar anotado o que foi dito nesse vídeo aqui embaixo, e sim que elas prestam atenção e entendam, tá? Isso me fez passar em 23 concursos públicos, em torno de uns 50 que eu prestei. Foi dessa forma, não perdendo tempo com a anotação, e sim se esmerando no entender o que foi dito, certo? Porque o nosso cérebro arquiva, e o dia que surge a indagação, a pergunta, você vai buscar, ele responde. Tá bom? Até a próxima oportunidade. Não deixe de se inscrever no canal e dar o seu like. Até a próxima aula.